O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Querida irmã Amélia, amado povo de Deus, hoje fica muito claro que a palavra nos convoca a relembrarmos uma vocação que todos nós temos. Só o fato de termos sido criados por Deus e termos sido pegos por Ele para filhos, mesmo que adotivos, pelo batismo e pela cruz, nós temos uma vocação para ser respondida. Às vezes, nós entendemos vocação somente como coisas específicas, né? Falamos de vocação na igreja, lembramos da vocação sacerdotal, da vocação matrimonial, da vocação à vida religiosa, e a gente precisa lembrar que estas vocações específicas, elas acontecem, elas funcionam depois das vocações primeiras e comuns a todos nós. E a primeira delas é a vocação à vida, e a vida eterna. Um ser humano que se esquece disso, e que porque esquece de lutar a sua vida, se esforçar para responder a Deus: sim, Senhor, eu aceito esse chamado, sim, Senhor, eu quero responder a esse chamado, é um ser humano que desiste da conversão. É um ser humano que desiste da vida espiritual. É um ser humano que desiste da vida da igreja. E aí, quando isso acontece, as coisas de Deus parecem que ficam meio desinteressantes. Deus parece se tornar algo desinteressante para nós. Na medida em que é esquecido isso, outras coisas parecem ocupar o lugar de interesse na nossa vida. Parece que nós somos chamados a trabalhar, somos chamados a ganhar dinheiro,
somos chamados a responder à cultura do jeito que ela nos pede, somos chamados a competir entre nós, somos chamados a viver uma vida como se ela fosse reduzida a esse mundo. E quando o ser humano começa a viver dessa maneira, aí começam a acontecer os desrespeitos, a falta de diálogo, a resolução das coisas na base do conflito, da guerra. Olha o que está acontecendo no mundo afora, e parece que não tem fim. Reuniões são feitas, acordos são tratados, e as bombas continuam sendo mandadas. E isso, meus irmãos, começa dentro de nós. Hoje, quando nós vimos aqui, que o Senhor dizendo para os seus, olha, primeiro vai arrumar a casa. Não queira sair de casa para evangelizar fora se a casa está desarrumada. Não queira evangelizar os outros, não queira dizer para os outros o que é melhor, o que é pior, se você não está convencido do que é melhor e pior para a sua vida. E para nós respondermos à vocação à vida eterna, à santidade, meus irmãos e irmãs, a gente tem que estar pelo menos com as ferramentas na mão para estar arrumando a casa, primeiro a casa do coração, sede dos nossos afetos, depois a casa da nossa consciência, que precisa estar sempre reta, sempre sincera, não pode ser uma consciência relaxada, sem valores, sem evangelho. Depois a casa da nossa alma, que precisa fazer a arrumação de coração com consciência de tal maneira que a nossa vida precisa de qualquer jeito andar numa direção que nos dê a certeza de que estamos respondendo à vocação para o céu. É a primeira das nossas tarefas. É por isso que nós poderíamos hoje tratar essa nossa resposta a Deus como a segunda atitude necessária para que isso tudo aconteça, porque a primeira atitude sempre é dele. Imagina que você, querido irmão, querida irmã, esteja muito necessitado de um bem que é muito mais caro e que você não dispõe do dinheiro para pagar à vista esse bem. Só que você precisa. Você não só precisa, mas você quer muito adquirir. A primeira coisa que você vai pensar é num contrato de financiamento, não é verdade? Vamos financiar um carro novo, vamos financiar um apartamento, mesmo que seja na planta, vamos financiar uma casa na praia, vamos financiar uma viagem a longo prazo, vamos financiar. Aqui se estabelece um contrato, existe uma proposta. E para que essa proposta seja cumprida, é preciso que dois lados concordem. Presta bastante atenção. No mundo jurídico legal, o dispositivo do contrato ele só tem validade se ambas as partes têm boa fé em cumpri-lo. Não basta só a parte contratada assinar, ela tem que ter a boa fé de cumprir os seus deveres. Do outro lado, a parte contratada, não basta assinar, ela também tem que ter a boa fé de cumprir os seus direitos com aquele contrato, prestar os serviços, fornecer o que a pessoa quer, enfim. Na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, nós podemos comparar com um contrato. O contratado, nós não precisamos ter dúvida alguma de que ele tem boa fé. Aliás, ele é o fundador da bondade. O nosso Deus é quem cria o que é bom, porque Ele é o bom por excelência. O nosso Deus cria aquilo que é justo, porque Ele é o justo por excelência. Não há falha na intenção divina, ou seja, não há prejuízo para quem quer fazer um contrato com Deus. Agora, da nossa parte é preciso querer ter boa fé. Quando nós somos batizados, os nossos representantes legais assumem os deveres do contrato por nós.
E aí depois de maiores, quando nós somos criados, nós pegamos o contrato e assinamos embaixo como pessoas que querem confirmar tudo aquilo que o contrato nos diz. E o que o contrato nos diz? Qual é o objeto principal desse contrato? Eu, Deus, a parte contratada, vou fornecer a minha graça. A iniciativa será sempre minha. Não falharei. Por isso não lhes faltará graça, misericórdia, providência, perdão, amor, zelo, proteção, cuidado da parte de Deus, a parte contratada. Ele fornece isso em primeira mão. Tanto é que na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo é isso que o Senhor está falando: vós sereis meus. O Senhor nos toma para Ele. Acontece que só consegue ser dele, fazer parte do seu povo, da raça escolhida, da nação santa, quem faz os seus deveres como a outra parte do contrato, os contratantes. Só que muitas vezes a gente assina e não quer fazer nada. Muitas vezes a gente nem assina porque acha que ser de Deus vai dar muito trabalho. E não se engane, meu irmão, minha irmã, não é o fato de você estar sentado numa manhã fria de domingo numa missa que você é de Deus. Pode ser que não seja. Pode ser que você esteja aqui por outro motivo. Obrigado, obrigada, por medo, para cumprir o preceito, como se fosse um compromisso social na sua vida. Você vem à igreja como quem vai ao mercado porque precisa comer. Você vem à igreja como quem vai à lotérica porque quer ganhar na Mega Sena. Você vem à igreja como quem vai ao banco para resolver um problema. Você vem à igreja como quem vai a uma festa de casamento, de aniversário ou a um velório por ir. A nossa vinda aqui tem que ser diferente de todas as outras vindas que a gente faz na vida. Nós estamos vindo à igreja porque aqui nós vamos renovar o nosso compromisso com Deus. É isso que nós fazemos na igreja. É isso que fazemos quando rezamos. Hoje, eu não sei se vocês cantaram o refrão do Salmo, mas o refrão do Salmo era uma resposta ao chamado de Deus da primeira leitura. Porque na primeira leitura o Senhor diz: vós sereis, não são ainda, porque não aceitaram. Vós sereis. O Salmo vai dizer: nós somos. Se você cantou isso com consciência, você está dizendo para Deus que o contrato está assinado. Você aceita. Eu quero, Senhor, eu quero ser do teu povo, eu quero ser teu, por isso eu quero também assumir os meus deveres de filho teu. Eu quero assumir os meus deveres de cristão contigo, por isso eu sou do teu povo, eu sou do teu rebanho. Foi você e eu que cantamos isso. Mas às vezes passa desapercebido o que fazemos, né? Sobretudo na Santa Missa, a gente não percebe a condução do Espírito Santo por meio da palavra, para fazer com que nós nos convençamos que o que Deus fez ao longo de toda a história e continua fazendo, foi para honrar o contrato. A ponto de, na segunda leitura de hoje, Paulo lembrar aos romanos e a nós que o Senhor foi tão fiel ao contrato e continua sendo, que deu seu Filho para nos resgatar do pecado. Eu sou tão fiel que eu vou mandar o meu Filho dar a vida, para que nada possa ser obstáculo para que vocês, meu povo e meu rebanho, cumpram os deveres que vocês têm para cumprir. Não fiquem querendo só os direitos. Ah, eu tenho direito. Eu fui batizado, então eu tenho direito. Eu devolvo o dízimo, eu tenho direitos.
Ah, o Senhor deu a vida por mim, então eu ganhei direitos, benefícios, mas eu também tenho deveres. Deveres com a oração, deveres com os sacramentos, deveres em dar testemunho na sociedade da minha vida e do evangelho que eu digo, que acredito, eu tenho. E é para isso que aqueles 12 foram chamados. E é para isso que nós somos chamados no evangelho de hoje. A cumprirmos os nossos deveres numa atitude de reciprocidade, porque toda relação em que não há reciprocidade está fadada ao fracasso. É assim no casamento, é assim na igreja, é assim no trabalho, é assim com as autoridades, porque nós temos que cumprir nossos deveres sociais, civis e penais, eleitorais, tributários, trabalhistas. Nós temos que cumprir como cristãos, temos, mas é assim também o nosso relacionamento com Deus. Ele faz. Se eu não faço, não tem como nada acontecer na nossa vida. Então nós temos que fazer, porque o Senhor já está com tudo pronto para realizar. E Ele só não realiza quando da nossa parte não há movimentação, não há atitude, não há iniciativa. Peçamos a graça, meus irmãos, de sermos pessoas ativas na fé, pessoas que não ficam na passividade de esperar sempre acontecer alguma coisa para ser de Deus de verdade, mas que Maria, nossa mãe, junto de São José, estejam intercedendo por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.